Você ainda, quando vai dormir, ainda bate aquele pesadelo, né, das finais de 2017, a Sul-Americana e a Copa do Brasil que ficaram no quase. A gente tem que concluir esse papo de técnico também. Não, mas o lance do Rueda é porque, assim, o que me chateou ali? Lógico que, assim, a torcida se mobilizou toda pro Rueda vir pro Flamengo e tal. Ele recebeu até uma cartinha, lembra da cartinha? Aquela cartinha é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, nunca vi daquilo. Imagina ridículo, hoje, né, a oposição mandar uma carta pro Sampaoli, né? Aquela coisa. Depois até falar depois dessa carta aí. Mas o Rueda, a questão toda assim que me incomodou, lógico, o técnico bom, o bom profissional no futebol, ele vai receber propostas, né? O mercado vai, né, vai procurá-lo. Eu acho que foi a postura adotada ali. Porque se tivesse ali, a gente estava virando a temporada ali, então tinha total sentido de você ter uma participação no treinador, né, o planejamento, né, contratações, né, pré-temporada, aquela coisa toda que é super importante, né, a gente está vendo os problemas físicos, que até ontem o Sampaoli falou, né, do trabalho feito pelo antigo treinador. E aí, do nada, o cara simplesmente, eu vou embora. E já vários dias rolando na imprensa. E a impressão que ficou foi que, tipo assim, ele chegou no dia que ele foi assinar o contrato com a seleção chilena, no caso de extrato com o Flamengo, depois de resolver essa situação da cláusula contratual, é que foi comunicado. E ficou, pelo menos na época, ficou parecendo como se a direção, né, no caso vocês ali, você e o Lomba e tal, ele tivesse, tipo assim, levado em banho-maria, não vou dizer que fico nem que não fico, e no último dia ele chegou e avisou. Então, assim, o senhor já sabia antes daquele dia que foi anunciado oficialmente de que ele tinha vontade de assumir a seleção chilena? Sim, a gente sabia, a gente tinha acompanhado a questão médica dele, inclusive, né? Não ficou nenhum tipo de situação desagradável, ao contrário, né? Como eu falei, né, de vez em quando ele me manda um zap, né? Eu mando para ele, até para treinar meu espanhol também. Ele é uma grande figura. Mas e aí, o Dorival foi o melhor treinador do seu período de Flamengo? Depois do Rueda veio o Carpegiani, né? Que eu tenho a maior respeito por ele, afinal de contas, campeão do mundo, né? Claro. E meu ídolo e tudo. Mas a passagem dele pelo Flamengo teve alguns probleminhas também, coincidiu com a saída do Rodrigo Caetano, né? Aquela semifinal do Carioca que a gente perdeu pro Botafogo. É possível que se ele tivesse continuado, né, tivesse, sei lá, atingido lá o desempenho que ele imaginava, que todos nós imaginávamos, né, e o Carpegiani, você não tem o que falar, né, da história dele, né, uma figura, assim, acima do bem e do mal, né, no futebol. Mas aí ele saiu no final do Campeonato Carioca e veio o Maurício Barbieri, né, que foi outro treinador que foi formado pelo Flamengo, né? Ele saiu lá, ele era auxiliar, né? E tinha aquela passagem ali pelo Desportivo Brasil. Aí nós trouxemos ele para o Flamengo para ele, vamos dizer, ganhar a experiência, para quem um dia assumir e tal. Aí o dia chegou, ele assumiu e eu acho que fez um excelente trabalho também. Tanto é que depois que ele saiu do Flamengo, né? Ele fez um trabalho excelente, né, no Bragantino, né, agora está no Vasco da Gama. E assim, você via que era uma pessoa super preparada, um cara que tinha assim, uma ascendência muito grande assim, sobre os atletas compreendiam que ele era um estudioso, que era um cara que sabia o que estava falando. Acho que ele fez um excelente trabalho. Mas também, em determinado momento, já foi o último ano do meu mandato, ele começou a sofrer ataques, né? Inclusive covardes, né? Chamando ele de estagiário, né? Porque nunca tinha sido treinador de um grande clube, né? Mas hoje ele está provando quem é o estagiário aí, né? Ele está muito bem, obrigado, né? E aí também por conta, né? Que quando a gente perdeu aquela semifinal pro Corinthians na Copa do Brasil, né? Gol do Pedrinho, né, se não me engano. Pois é, no jogo que o Paquetá não jogou, porque foi convocado pela CBF para jogar um amistoso caça-níqueis lá nos Estados Unidos e nem entrou em campo, né? Ou se entrou, ficou pouco tempo. Aí vai perguntar, né, se o Paquetá tivesse jogado, a gente tinha ganho aquela semifinal, teríamos ido para a final.
É possível. Foi uma sacanagem que a CBF fez com o Flamengo? Com certeza. Não lembra que eu fui denunciado no STJD? Porque eu falei isso, que a CBF estava interferindo no equilíbrio da competição em que ela pagava o prêmio maior. Né? Aí eles ficaram zangados comigo e tal. Eu fui denunciado lá, fui julgado no STJD, graças ali à competência do nosso advogado Michelzinho, né? Michel Assef Filho. Eu fui absolvido, inclusive com um voto de um auditor que falou que eu estava certo, que a CBF tinha interferido sim, que se eu não tivesse falado aquilo, eu deveria renunciar à presidência do Flamengo, que eu estava lá para defender os interesses do clube. Mas aí perdemos, né, aquela semifinal. Aí veio o Dorival. E o Dorival, 3 meses que faltavam para terminar o ano, e ele fez um trabalho excelente. Ele conseguiu melhorar ainda, né? Porque até o sangue novo, né, tem essas coisas, né, melhorar o trabalho do Barbieri. Ele sempre elogiou muito o trabalho do Barbieri quando ele chegou lá. Ele uma vez, inclusive, num vestiário, antes de uma partida, ele convidou o Barbieri para ir lá, o Barbieri foi, né? Você vê como é que o cara é legal mesmo, né? A humildade dele, né? E assim, a gratidão e o apreço que ele tinha pelo elenco do Flamengo. Ele foi lá convidado pelo Dorival, os dois conversaram com o time na pré-eleição e o Dorival sempre colocou isso, que o trabalho do Barbieri tinha sido excelente, que ele foi lá, complementou e ele fez um excelente trabalho. O Flamengo chegou aquele ano em segundo lugar, né, com uma pontuação superior à pontuação do Campeonato Brasileiro de 2009, do Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2020. Então, não foi não era para se jogar fora. Mas nós estávamos no período eleitoral. Né? Então, um time que... A gente sabe como é que... Você que é de torcida, você sabe muito bem como é que funciona isso, né? Se você tiver 100 pessoas gritando alguma coisa no Maracanã lá, com experiência para gritar, né, isso daí parece que é o Maracanã inteiro. Então o time é em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, sendo chamado de time sem vergonha, né? Então é complicado. Então o Dorival foi o melhor? Difícil dizer se foi o melhor. O Dorival é muito bom. Você acha que faltou respeito tá vendo o Dorival depois que chegou no Flamengo, voltou ao Flamengo agora no passado, como é que ele acertou aquela defesa, como é que ele fez o time jogar. Exato. O que não vinha jogando lá com o Paulo Souza. O Dorival no São Paulo agora, você não está vendo como é que o time do São Paulo melhorou? 9 jogos, 0 derrota. É verdade. Pois é. Não, é que ele é bom, gente, eu não preciso dizer. O currículo dele, o desempenho dele fala por ele. Mas e a saída dele agora do Flamengo? O que o senhor achou? Ele saiu do Flamengo quando a direção do atual assumiu, e aí eles preferiram trazer o treinador, é direito deles. Eu teria mantido o Dorival, até porque ele já tinha 3, 4 meses de trabalho conosco, e eu tenho certeza, sem nenhuma restrição ao Abel Braga, que eu também acho uma pessoa fantástica. Eu pergunto dessa vez agora, nesse último ano, Dorival campeão agora da Copa do Brasil e da Libertadores da América, que nessa virada do ano... Trocar pelo Vitor Pereira, não achei bom, não. Acho que a gente poderia ter sido campeão do mundo, né? Ou pelo menos ter ido para a final. Com o Dorival, o Flamengo teria mais chance de ganhar o Mundial. Muito mais. E ele chegou a fazer contato com o senhor depois disso aí, já que você mantém amizade ali com o pessoal que trabalhou no Flamengo? Chegou a falar alguma vez com o Dorival? Falei uma vez, eu estava tomando um café ali no Windsor e ele estava morando lá quando ele era treinador do Flamengo. Eu não tinha nem percebido que ele estava lá. Ele veio conversar comigo, né, me deu um abraço. Ele é muito carinhoso, muito, assim, uma grande figura. É uma pessoa muito legal, né, o Dorival? Né, tirar um retrato, eu botei até nas minhas redes. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!